o texto do capítulo 21, versículo 18. Se alguém tiver um filho contumaz e rebelde, que não obedece à voz de seu pai e da sua mãe, e ainda castigado não lhes dá ouvidos, seu pai e a sua mãe o pegarão e o levarão aos anciãos da cidade à sua porta, e lhes dirão: este nosso filho é rebelde e contumaz, não dá ouvidos à nossa voz, é dissoluto e beberrão. Então todos os homens da sua cidade o apedrejarão até que morra. Assim eliminarás o mal do meio de ti, todo Israel ouvirá e temerá. Nós estamos, irmãos, caminhando dentro dessa exposição de Deuteronômio, e eu tenho por você certeza que você tem aprendido alguma coisa da lei e também está atualizando a sua prática vivencial dentro da lei brasileira. Imaginemos que um belo dia o seu filho cresceu e você teve o desprazer de chegar à conclusão de que houve uma falha na educação do seu filho. É muito natural a gente ouvir as pessoas dizendo: aonde eu errei? Aonde eu errei? A culpa foi de quem? Mas você como pai, você como mãe, hoje é o dia das mães, você como mãe, no seu dia, você vai olhar para o filho A, para o filho B, para o filho C, para o filho D, se você tiver 4 filhos. Se você não tiver, tiver outro filho, você vai olhar e vai dizer: mas eu dei a mesma educação para fulano de tal. Mas aquela pergunta vem forte na sua cabeça: aonde eu errei? E algumas pessoas chegam até mesmo a desabafar, dizendo: mas eu levava para a igreja, assim como eu levei o fulano para a igreja, eu levava o Beltrano para a igreja, eu levava todos os meus filhos para a igreja. E esse filho, ele se transforma um filho contumaz e rebelde. Hoje nós não vamos falar do filho primogênito. Hoje nós vamos falar da corresponsabilidade do filho, quer seja ele do meio, o caçula ou o primogênito, em relação a seus pais e principalmente em relação à educação que recebeu. Antes da gente observar para a lei brasileira, porque você sabia que um pai pode deserdar um filho? A lei brasileira assegura ao seu direito pai, ao seu direito mãe, a dizer: a minha herança, o meu patrimônio, o que eu tenho, este filho não vai herdar. O direito de sucessão brasileira é específico nesse quesito, e ele permite a exclusão no que tange a figura de indignidade de um herdeiro necessário, de um herdeiro que tinha todo o direito à herança do seu pai, a não ter mais esse direito. Nesse momento, o herdeiro, que então era o sucessor natural, ele perde a vocação hereditária, ele deixa de herdar a herança do seu pai, quando o direito privado sucessório apura algumas condições. E aí que eu quero que vocês entendam. Olha para o texto. Tudo que eu estou falando, foque no texto, porque antes da nossa lei, antes da Constituição brasileira, Deus deu essa Constituição para o bem-estar do povo dele, para o bem-estar da nação de Israel, para o bem-estar do povo que seguiria, dos descendentes de Abraão. E aqui nós temos o direito de dignidade explícita dentro desse texto. Mas o artigo 1962, além das causas mencionadas, coligadas ao artigo 1814 do Código Civil 2012, traz as causas pelo qual um pai e uma mãe pode deserdar um filho. A primeira causa é de ofensa física. Você já imaginou seu filho adulto te dando uma coça, te agredindo, te batendo,
dilapidando todo o patrimônio que você, com as suas mãos, trabalhou, com muita dureza e dificuldade, você conquistou, e agora o seu filho vem e te ofende fisicamente. Os casos públicos e notórios no Brasil estão aí, na questão da área da ofensa física, e quiçá a morte dos pais. Em segundo lugar, injúria grave. Não precisa nem agredir os pais, mas se um filho injuriar um pai, injuriar uma mãe, o que seria injúria grave, você precisa entender que injúria por si só já é um crime. Injuriar uma pessoa já é crime passivo de penalidade penal. Agora imagine uma injúria grave: eu te pego e te mato, meu pai, o senhor é digno de viver, e sai injuriando e sai divulgando isso por aí afora. Injúria grave. Vai que esse menino mesmo tire a minha vida. Terceiro aspecto: relações sexuais ilícitas com a mãe, com a madrasta ou com o padrasto. Isso é caso de exclusão e caso de detenção. Você está pensando, mas isso não acontece. Em muitos lugares existe essa forma pecaminosa, nojenta, de relação sexual entre os pais. Então, pode ser excluído. Quarto lugar: desamparo do ascendente, em alienação mental e grave de enfermidade. Imagine que você fique doente, tem um AVC, fica todo torto em cima de uma cama, e agora o seu filho, a sua única filha, diz para você: olha, eu não quero nem saber, problema seu, você está com derrame, vai morrer por aí. E há um abandono do ascendente. O filho tem a obrigação de cuidar dos seus pais. Se esse filho abandonar os pais, imediatamente a justiça permite, exclua da herança. Porque muitas vezes o que esse filho quer é só o dinheiro do pai e o dinheiro da mãe, mas nada. Eu estou falando de coisas em que a nossa lei menciona. Mas quando você olha para esse texto, veja, o perfil desse filho é um filho que enquadra na ofensa física, na injúria grave, porque ele já foi castigado pelo pai e ele não deu ouvido. Ele está contumaz e rebelde naquilo que ele faz. E pelo contrário, ele ainda é beberrão e dissoluto, é o que diz o versículo 20. No caso de Israel, não era só perder a herança, não. No caso de Israel era o quê? Perder a vida. Era pena capital. Era guilhotina. Não era guilhotina, era o apedrejamento. Lá em Israel era o apedrejamento. Diante dos anciãos, você vai entender até o final da nossa exposição, que existem 3 hierarquias que você deve observar, que exerce autoridade sobre nós. Até o final do culto você vai entender isso. Todas as autoridades sobre a vida daquele filho foi quebrada. E ele agora está no meio da praça. Já houve um julgamento. E a pena é pena de morte, porque não tinha jeito para aquele filho. Mas no dia das mães eu pergunto: qual a mãe que gostaria de ver mesmo seu filho sendo um filho rebelde, um filho beberrão, um filho quanto mais, ser sacrificado em praça pública? O problema é aquela pergunta que nós começamos: de quem foi o erro? Aonde eu errei? Há recuperação para um filho rebelde? Essa é a nossa percepção, é o nosso questionamento. Olha, no sermão passado nós tratamos da primogenitura, do direito do filho primogênito, porque ele foi gerado pelo vigor físico do seu pai, embora sendo lembra das 2 mulheres, dos 2 nomes lá? Uma mulher era amada e a outra mulher era aborrecida.
mesmo sendo filho da mulher aborrecida, ele tinha o direito. Em segundo lugar, ele herdaria a primogenitura e um quinhão dobrado, uma boquinha a mais. E agora o texto diz: tira tudo dele, não dá nada para ele. E em terceiro lugar, nós vimos que ele receberia então esse quinhão a mais, a porção dobrada, como nós estudamos. Mas hoje, rapidamente, o nosso resumo é: a justiça será aplicada. Tema o rebelde. Todo rebelde sofrerá uma sanção. Todo rebelde sofrerá a aplicação da pena, da justiça. A justiça será aplicada ao rebelde. E aí, queridos, mostrar que o filho rebelde, ele recebe, dentro do nosso contexto, a morte. Mas agora quero que você comece a linkar, a conectar, a tecer. Vamos tecer um tapete mental aqui agora. E você precisa já perguntar: quem é o filho rebelde? Qual é o perfil do filho rebelde? Como o filho rebelde se coloca? O texto, ele é necessário, porque depois que vimos acima, e poderia ser um adendo da lei, que começa no capítulo 21, do versículo 15 ao versículo 17, é só você olhar para cima, sobre o direito do primogenitura aí, do primogênito, aonde aqui o caso, quem é volátil é o pai é volátil, agora, e caprichoso. Agora o problema não é o pai nem a mãe, porque o pai deu educação, a mãe deu educação, e é o filho que é um filho volátil, um filho que transgride todas as normas. Uma família estável agora era fundamental para uma sociedade estável. A igreja, ela é forte quando a família está forte. Nossa crise hoje, irmãos, a crise que nós vivemos, queridos, de moral, de ética, de postura, está onde? Na fragilidade familiar. E aí então a sociedade cresce, aprendendo a usurpar, aprendendo a levar para casa aquilo que não lhe pertence, a não ter uma cobrança ética, uma postura, uma educação. E quando essas crianças crescem, elas vão fazer tudo isso na sociedade. Uma família degenerada é uma sociedade degenerada. Uma família pobre é uma igreja pobre. Pode ter certeza disso. Porque famílias fortes, igrejas fortes. Igrejas fortes, famílias fortes. É por isso que a gente está expondo aqui a palavra de Deus, para que você que tem filho, para que você que talvez lide com essa situação, ou para que uma vez, será, se a gente lidar com esse processo, a gente busque na palavra de Deus uma solução. Há solução para o filho rebelde? Sim, há solução para o filho rebelde. A solução para que ele não morra, diante da palavra de Deus, há. Mas nós precisamos buscar as ferramentas certas para que os nossos filhos sejam bênçãos do Senhor na sociedade, na igreja e principalmente dentro do lar. Leia o versículo 18. Esse versículo 18 começa com uma condicional. Quando, se alguém tiver um filho. O texto não começa dizendo que são todos os filhos. Interessante que alguém pegou as mãos e disse assim: pastor, olha os dedos das mãos, você pode fazer isso. Eu olhei para os dedos das mãos e disse assim: os dedos das mãos são todos iguais? Não, não são todos iguais. Isso não significa que seus filhos serão iguais. Eles terão a personalidade, eles terão o caráter, eles terão a moral, eles serão educados por você e pela sua esposa, eles receberão da igreja a ministração. Como é gostoso ver a Heloísa crescendo aqui na igreja, né? Ela participa, esse momento é dela, da família. Aninha, quase que eu pedi você para orar, mas eu não sei se você orava, eu segurei aqui. Porque eu queria começar com uma criança, um adolescente, um jovem. Eu vi você aí, quase que eu pedi você para orar, quase, porque a igreja é de vocês. A Bíblia, ela manifesta que a igreja é a nossa extensão da nossa casa, do nosso lar. Olha que coisa maravilhosa, irmãos.
A família, ela precisa estar em harmonia com a palavra de Deus. Os seus pais aqui, agora, eles é que vão conduzir com as suas próprias mãos o filho rebelde à pena de morte. Êxodo capítulo 21, versículo 15, 17, Levítico 20, versículo 9. O livro de Deuteronômio segue o mesmo preceito apresentado aqui em um esboço no processo que deve ser seguido, observado. O caso é descrito em frases condicionais, num tipo de uma lei casuística. E é isso que nós estamos falando. Se você tiver um filho rebelde, o que você vai fazer? Nosso tema, o rebelde, está aí no versículo 18. E em primeiro lugar, o próprio versículo 18 diz que o rebelde, anote, grife, escreva, não obedece. O verso 18 expõe: o filho é descrito como contumaz, sorg em hebraico, rebelde, moré, desobediente à voz dos seus pais. O limite da autoridade paterna aí é expresso no versículo de número 18. A autoridade, a primeira autoridade que a gente trabalha é a autoridade familiar. A autoridade do seu pai, a autoridade da senhora, sua mãe. Vai até onde, queridos? A autoridade vai até essa palavra que está no quase terminando o versículo 18. Leia aí, circule. Até o castigo. Veja que o texto não fala espancar. Veja que o texto não fala matar. Veja que o texto não fala julgar. Veja que o texto não fala condenar. Mas a autoridade dos pais vão até aonde? Ao castigo. Castigo. Então como é que eu posso educar um filho adulto? Porque aqui não está se tratando de adolescente, nem de criança. De jovem para lá. Daquele seu bebezão que está dentro de casa, que acha que pode levantar a voz, que acha que pode levantar o dedo, que acha que pode dar ordem para você. É um ser adulto. Como é que eu castigo um ser adulto? Eu não vou dar a resposta para você e você vai pensar aí. Mas o que eu digo é: não é matar, não é espancar, não é condenar, não é julgar. Essa não é a função. Aí está o limite da autoridade paterna. Além desse ponto, a tarefa fica mais confiada ao segundo passo, que é os anciãos da cidade. Se até aquele limite você não conseguiu nada, então use os anciãos. Essa palavra ancião, vamos começar a falar, porque domingo que vem nós vamos preparar a classe única para falar de ancião. Ancião é o presbítero. Ancião é o líder. Ancião é o pastor, é o conselho da igreja. Ancião é onde que essa criança foi criada. Por favor, meu presbítero, eu criei esse filho na palavra. Ele sabe a palavra. Ele é beberrão. Ele é consumais. Ele é uma pessoa que não está levando, é dissoluto. Ele é assim, ele é assado, está depondo contra a fé. E principalmente, eu castiguei, não houve efeito nenhum. Eu tirei dele o celular, eu tirei dele a mesada, eu tirei dele a televisão, eu falei que ele tinha que levantar cedo, tomar vergonha na cara, e ele não reagiu. Veja que nós já estamos no segundo nível, que é a igreja. De fato, os pais chegam a esse extremo de dizer, talvez, a autoridade da igreja dizendo assim: eu não sei o que fazer com esse filho. Irmãos, 26 anos de ministério, já vi muito disso. Não pense você que isso não acontece, porque acontece. Acontece, e acontece quase sempre, de os pais perderem o jeito de lidar com seus filhos. Mas o que mais nós temos aqui? O filho rebelde é aquele que não dá ouvido, é o verso 20. Além dele não obedecer, ele não dá ouvido. Tanto
o pai quanto a mãe tinham a responsabilidade de levar os filhos, aos anciões, à igreja, cujo dever de tratar das ofensas contra a ordem social e os direitos da família eram expostos, como está no versículo, capítulo 19, verso 12. Volta aí um pouquinho, 19, verso de número 12. Olha lá o que diz: os anciões da sua cidade vierão e tirá-lo dali, e entregá-lo nas mãos do vingador do sangue, para que morra. Então veja, quando se chega a um segundo nível, já é um nível de um ultimato na vida daquela pessoa, de decisão na vida daquela pessoa. Dali sairia para a vida, ou dali sairia para a morte. Seria provavelmente essa a solução. Os anciões se reúnem à porta da cidade, o lugar costumeiro para administração e justiça. E é interessante notar agora que os pais deveriam agir em acordo nessa situação drástica, que poderia facilmente terminar com a morte do filho. A decisão judicial, todavia, cabia aos anciões, pois a ofensa era a preocupação mais do que a família. A forma daquele homem tratar os pais, as autoridades daquela localidade, da igreja, a ofensa que ele fazia era a preocupação de todos. E essa ofensa não era só da família, da igreja, mas era uma ofensa de toda a comunidade. Terceiro lugar, queridos, o rebelde seria morto. É o que diz o versículo 21. Se os anciões considerassem aquele homem culpado, a sentença seria a pena de morte por apedrejamento. Não era exigido aos pais participar. Muito duro. Os pais não precisavam assistir aquilo ali. Mas, talvez por uma questão de delicadeza, embora mais provavelmente para enfatizar o fato de que o poder de vida ou de morte sobre os seus filhos não cabe aos pais. E isso é interessante para nós. Não cabe aos pais. Somente a comunidade podia administrar a justiça em caso de conduta desregrada que fosse perigosa à ordem familiar. Então veja, estão tecendo aí o quadro. Primeira autoridade é a autoridade familiar. Segunda autoridade é a autoridade da igreja. Terceira autoridade é do Estado. O Estado tem poder de espada. É quando um juiz decreta a sentença do seu filho e você chora e vê como é que esse homem da capa preta tem poder para colocar meu filho preso, para guardá-lo, para julgá-lo. O Estado tem força de espada e é muito duro uma família cristã ver o seu filho sendo julgado pelo Estado, porque fracassou a base, fracassou a igreja, e o Estado agora ele decreta a sentença. A Bíblia diz que o filho rebelde passa por isso. Sofre. Embora, querido, não encontre exemplo da execução dessa sentença nas páginas do Velho Testamento, as prescrições aqui apresentadas deixaram patente a seriedade do crime. Eu sei que você deve estar procurando na sua cabeça. Dê um exemplo, pastor, que eles fizeram isso. Dê um exemplo. Não há cumprimento dessa lei, viu, irmãos? Mas está inserido aqui da lei deixada por Moisés, por Deus, no Código Mosaico, que deveriam agir dessas circunstâncias. Quando eu abro o manual de confissão, na pergunta 123, eu me remeto ao pensamento central desses 4 versículos que aqui estão. E qual seria o pensamento central desses 4 versículos que está aqui? É o 5º mandamento. Volte aí na exposição de Deuteronômio, onde estão os 10 mandamentos. Nós já temos mobilidade nesse texto. Vai lá nos 10 mandamentos
que é repetido em Êxodo capítulo 20, de 1 a 17. E observe o quinto mandamento. Qual seria o quinto mandamento inserido dentro desse texto? O quinto mandamento, a razão do quinto mandamento é: honrarás a teu pai e a tua mãe, para teres uma longa vida sobre a terra que o Senhor teu Deus te dá. Esse é o quinto mandamento. Então veja onde está, anote aí, coloque quinto mandamento, porque é uma ordem expressa por Deus. O filho rebelde quebra a honra ao pai, quebra a honra à mãe, quebra a honra às autoridades, quebra a honra em todos os três estágios. Então, qual seria a razão anexa do quinto mandamento? A razão anexa ao quinto mandamento de força maior é para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Amados, como é bom a gente ensinar isso para os nossos filhos quando eles são pequenos assim, porque eles vão crescer entendendo isso. Às vezes você olha uma pessoa com cabelo branquinho, 90 anos, 98, e você diz: mas qual é o segredo de uma pessoa viver tanto tempo? Eu cresci ouvindo a mamãe dizendo assim: filho, você quer viver muito tempo? Respeite o mais velho, obedeça, coloque freio na sua língua quando você tratar com uma pessoa mais idosa, e principalmente com seu pai e com a sua mãe. O texto, a força dessa longevidade aqui é honrar o pai, é honrar a mãe. E o texto diz: longa vida sobre a terra que Deus dá. Então não é morte, é longa vida. O filho obediente, o Estado não põe a mão. Mas não, tá a mão porque ele é obediente. Agora o filho desobediente, ele vai mexer com coisa que não agrada, ele vai praticar coisas que não servem. E o Estado, que é força de lei, que tem força de lei, vai botar a mão. Vai botar a mão. E muitas vezes um filho entra num presídio e ele não sai mais. Ele morre dentro do presídio. Queridos, quando a gente olha para essa força do quinto mandamento, para que se prolongue seus dias na face da terra que o Senhor te dá, há aqui uma promessa de longa vida e prosperidade. Também quando serve para a glória de Deus, porque hoje nós estudamos somente a Deus toda glória. Só lhe dei glória. A sua vida é para a glória de Deus. O seu relacionamento é para a glória de Deus. Se nós vivemos para glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. A existência da família é para a glória de Deus. E dessa forma e desta maneira, para o bem de todos quanto guardam esse mandamento. Um filho obediente, ele é bênção na igreja, ele é bênção na sociedade, e ele principalmente é bênção para você. Hoje eu posso ver vocês, mãe, que estão aqui, eu tenho certeza que seus filhos rasgaram de elogio sobre vocês. Isso é mérito próprio de você? Isso é mérito de quem? De Deus. De Deus. E isso é maravilhoso. Êxodo 20, versículo 12, repete essa norma. Efésios 6, 2 e 3, lá no Novo Testamento, repete essa norma. Diz lá Paulo: honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento, como promessa. Isso é uma promessa que se cumpre a cada dia na nossa vida. Viu, Henrique? Que coisa maravilhosa. Se você for obediente ao papai e à mamãe, você vai viver muito. Deus vai te abençoar e você vai ter muitas coisas, porque é promessa de Deus.
Coloca isso no seu coração, coloca isso na sua mente. Deuteronômio capítulo 5:16: honra teu pai e a tua mãe, como o Senhor teu Deus ordenou, para que se prolongue os teus dias e para que te vá bem, viva bem na terra que o Senhor teu Deus te dá. Irmãos, eu quero terminar nossa mensagem de hoje, porque sobre o desobediente nós já falamos 3 coisas. Sobre o desobediente nós falamos que ele não obedece, o rebelde não obedece, não ouve e será morto. É o que o texto diz. Mas como eu posso colocar essa palavra hoje, este sermão hoje em prática? Como você pode aplicar esse sermão hoje, se você é pai, se você é mãe, aos seus filhos? E se você é filho, principalmente em relação aos seus pais? Essa é a pergunta. A atualização da nossa mensagem, da nossa reflexão nessa noite. Como hoje eu coloco este sermão em prática? Ou como pai, ou como filho? Você aprendeu muita coisa como pai. Você aprendeu que você tem limites sobre os seus filhos. Isso às vezes dói. E o seu limite não pode ultrapassar o castigo. Não pode. O julgamento e a força de espada. Julgamento pelos anciões da igreja e força de espada pelo Estado. Você como pai aprendeu nessa noite que você não é obrigado a ver o sacrifício do seu filho. Ou como deve ser duro ir visitar alguém detento, alguém que está recluso, alguém que está sofrendo. É seu sangue, é sua carne, dói, é difícil. E a Bíblia diz que os pais não são obrigados a assistir o sacrifício, a morte do filho. Agora, se você é filho, o que você pode fazer? Você vai ver e vai aprender aqui outras lições. E a primeira lição que a gente tira é o que nós podemos fazer. O que você pode fazer é entender que a justiça divina será aplicada àqueles que não obedecem. Isso é fato. A justiça sempre será aplicada à vida do desobediente, à vida do rebelde. É entender então que aqueles que não obedecem, não dão ouvido aos seus superiores, e nesse caso a analogia são os pais, mas poderia ser todos aqueles que exercem autoridade sobre você. E nós temos muitas pessoas que exercem autoridade sobre nós, como por exemplo, amados, os pais, a igreja e o Estado, e consequentemente o desvio será imputado na disciplina. E aos pais foi delegado o poder da educação. O processo educacional de um pai não cessa quando seu filho já é adulto. Quando sua filha já é dona do seu nariz, você tem autoridade para educar e dizer: filha, filho, não importa a sua idade, a Bíblia ensina dessa forma, papai e mamãe pensa dessa maneira, você vai cair se você quiser. A nossa função é de educar, queridos. A função da igreja é exercer autoridade espiritual. Dentro da igreja, um membro que é criado na igreja, a nossa função é dizer: olha, a sua vida espiritual está em xeque-mate, você está em perigo, você pode morrer espiritualmente. A função da igreja é dizer: volte-se para Deus, não seja um filho rebelde, encontre com o Senhor, senão você vai morrer espiritualmente. E a função do Estado, do fórum, do juiz, do promotor, do defensor, é julgar. E nem sempre o julgamento é o que merece o seu filho, a sua filha. O Estado vai exercer a justiça, vai prender. E pasme, e até em alguns países que existem aí fora, decretar a pena de morte. Onde começa o fracasso educacional dos filhos? Eu quero voltar àquela pergunta. Aonde?
Começa na dificuldade de ouvir as vozes. São muitos os ruídos, as mensagens não são claras, não há uma harmonia entre o pai e a mãe. Se você está educando uma criança, preste atenção, porque o seu filho ou vai se dar mais com um ou mais com o outro. E ele sabe, ela sabe, aquele que ele tem poder de manipular conforme ele quer. E é uma aberração casais brigarem por causa de coisa de filhos, tirando a autoridade de um ou do outro. Aonde começa o fracasso educacional? Quando a criança ouve mais um do que o outro. Se ela teme mais um do que o outro, pode ter certeza que algumas falhas nesse processo está acontecendo. Ao educar um adolescente, os pais são levados algumas vezes a ceder seus conceitos, seus princípios e seus valores, pois a avaliação de questionamento do seu filho adolescente não dão explicações plausíveis e cansam rapidamente. Há muitos apelos que eles fazem. Tudo que o adolescente quer é ter permissão para fazer aquilo que ele quer, mas ele quer ouvir de você o porquê não deve fazer. Mas você muitas vezes cansam com o adolescente e diz: faz logo, faz. Não passou, foi reprovado. Você diz assim: olha, pai não vai dar isso, por isso, espera, um dia o pai vai poder dar, ou o pai vai poder te dar agora, por isso. Vai, diga o porquê. Mas tem muita gente que não teve, queridos. Já viu aquela questão de ser super protetor, muito liberal? Eu nunca tive isso, então eu vou cobrir meu filho, eu vou cobrir minha filha, meu adolescente. Por causa disso, por causa daquilo, e você está fazendo um desserviço ao seu próprio filho. E essas crianças chegam à fase da juventude. E quando chega a fase da juventude, até mesmo alguns filhos adultos não aprenderam a respeitar os seus pais, que a essa altura passam a serem reféns dos seus próprios filhos. Se um filho chega na fase adulta, dominando seus pais, pode ter certeza que você vai ser um refém na vida dele, na mão dele. Ele vai fazer o que ele quer. Não sabe mais como agir. Terceiro lugar, queridos. Quem será punido com a morte? Na aplicação prática, a gente viu que os filhos rebeldes, filhos que não ouvem seus pais, que já foram disciplinados pelos pais, que já foram disciplinados pela igreja, pecado público e notório, tais como dissolutos, devassos, libertino. Dissoluto significa isso, devasso, libertino. E beberrão é ébrio, aquele que se embriaga frequentemente, ou que não tem propenso a sanidade. Ele está sempre ébrio, está sempre bêbado, embriagado. Quem serão punidos? Esses serão punidos. Agora, é duro a gente perguntar esse texto, por que eles morrerão? A gente está numa lei. Se acontecesse isso em Israel, deveria ser tratado dessa forma. E a Bíblia diz que eles morrerão. Este é um princípio que não foi estabelecido por nenhum homem, mas foi um princípio estabelecido por quem? Por Deus e a fé. O filho rebelde, que não obedece, não dá ouvido aos seus pais, serão eliminados no meio de todo Israel. Quando você se torna este filho, o que vai acontecer com você? Por que você se torna esse filho? É outra pergunta. Quando a palavra de Deus não tem mais impacto na vida, no coração do crente, ele se torna um filho rebelde contra as direções, o direcionamento da palavra de Deus. O coração fica endurecido, o pecado entra no meio do coração desse filho rebelde. E nós sabemos, complete por favor, o salário do pecado é vai morrer. É o mesmo princípio estabelecido no mundo espiritual. Irmãos, eu quero terminar. Eu quero dizer para você que a justiça, ela sempre será aplicada.
E muitas vezes a justiça, ela é aplicada para a morte e não para a vida. Que o Senhor abençoe os nossos filhos. Filhos físicos, mas principalmente filhos espirituais, porque aqui nós somos todos filhos de Deus. E essa mensagem, ela serve plenamente no mundo espiritual. Quando eu não ouço, quando eu não obedeço, e quando eu sou rebelde, absoluto, contumaz, eu vou morrer. Quem sabe hoje você é esse filho rebelde e precisa olhar para o pai e dizer: pai, eu tenho pecado contra ti, eu preciso voltar, eu preciso me consertar. Lembra do filho pródigo? Eu esqueci de falar, mas o pródigo também, ele perde a sua herança, tá, gente? Quem é o pródigo? O pródigo é aquele que vai dilapidar todo o patrimônio dos pais. Então ele não tem direito à herança também. Ele já jogou tudo fora. Quem sabe você nessa noite precisa voltar para Jesus, dizer: Senhor Jesus, tenha compaixão de mim. Ainda há esperança. Ainda há esperança para o meu filho, ainda há esperança para o meu irmão, ainda há esperança para a minha sociedade, ainda há esperança para a minha igreja, ainda há esperança para a minha família. Eu creio que há esperança em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe. Amém?